essa questão dos excluídos, dos apagamentos, não é? Desta poética da ausência de que a gente está falando desde ontem. Então, podemos, então, passar a palavra para ele, André? Sim, Zilá, podemos passar a palavra para o Lincoln. Agradecemos aqui ao Lincoln, a Fernanda e a Isis, que ainda vai chegar, né? Por toparem aí essa nossa proposta de GT, por acolher, de simpósio, perdão, de acolherem esse simpósio dentro de suas pesquisas. Acreditamos que tem uma relação bastante grande, como a Zilá falou, com os trabalhos que a gente propôs aqui para a Abralic e também com o simpósio, perdão, com o GT de Relações Literárias Interamericanas da Ampol, que é a base de pesquisa, né, de onde surgiu esse simpósio na Abralic, tá? Então, Lincoln, você pode ficar à vontade para apresentar o seu trabalho. Não sei se você vai usar slide ou alguma coisa assim. Eu vou projetar, mas é só uma capa mesmo, porque eu vou fazer a leitura do meu texto. Ah, ok, perfeito. Tá. Posso começar, então? Eu só vou aqui Pode. projetar para poder começar a contar meu tempo, tá? Aí, assim que der certo, eu vou... Não, mas, Lincoln, fique à vontade com a questão do tempo, né? Apresentadores, nós temos 2 horas aqui para debater o seu texto também, tá? A gente não está estipulando muito precisamente essa questão do tempo, para que a gente tenha, né, que haja tempo suficiente para debate realmente, para você apresentar o trabalho, que não seja nada corrido, né? Ok. Apareceu para vocês aí? Apareceu. Certo. Então, agora sim, bom dia, né, para todos, todas. Eu já começo... Lincoln, sim? Só um minutinho, desculpa. Quem é o monitor da sala? A Isis está tentando... É a Jéssica. Bom dia, André. A Isis está tentando entrar, está pedindo para entrar e não está conseguindo. Eu vou mandar o link. Tá bom. Vou mandar o link para ela. Então, eu já começo me desculpando por não poder participar ontem, né, devido à agenda e atividades do mestrado aqui. E aí eu só tenho as manhãs livres, então por isso que eu estou somente na sessão de hoje. Eu sou o Lincoln, sou mestrando em Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, sob orientação da professora Silvana Oliveira. E esse trabalho ele não está diretamente ligado com a minha dissertação, que eu estou na fase já de conclusão. Esse trabalho ele provém de uma das disciplinas que eu cursei no último semestre, de Literatura e Outras Artes, em que a gente estudou questões de exílio e também essa relação de literatura comparada. O título do trabalho, então, Espaços, Cartografias e Transições dos Migrantes e Clandestinos, Comunidades Expandidas em Tonos e Pá. Inicie, então. A crítica literária argentina, Florência Garramunho, reflete sobre a expansão do campo da literatura e da arte, partindo de considerações sobre a instalação de Nuno Ramos, intitulada Fruto Estranho, de 2010, obra esta que dá o título ao seu estudo Frutos Estranhos sobre a inespecificidade na estética contemporânea. A obra de Ramos, composta de meios e suportes diversos, como a música, o cinema, a literatura, além de diferentes objetos como árvores, estruturas de aviões e instrumentos musicais, revela, como aponta Garramunho na conclusão de seu estudo, uma forma de ação que não só entrecruza meios artísticos distintos, mas também diferentes mundos de referência que todos esses materiais introduzem na instalação. Iniciamos esse texto apresentando essa característica indicada por Garramunho sobre a obra de Ramos, pois entendemos, pautados nos apontamentos de Garramunho, e, bem como de Rosalind Krauss, que pensar a literatura e a arte em um campo expandido além de pensar nessas expressões que acolhem formas, procedimentos, meios de expressão de outros campos artísticos, também é pensar na literatura e na arte que refletem e expandem a si mesmos como artefatos de cultura, desbordam suas fronteiras de contenção e revelam seu potencial crítico. No interior da linguagem literária, por sua vez, segundo Garramunho, vários tipos de especificidade,
características que poderiam definir uma obra como própria um gênero, forma ou tipo, são dissolvidos em um número de textos que exibem uma intensa porosidade de fronteiras. A autora indica exemplos desse tipo de especificidade que se expande na literatura contemporânea, como a especificidade nacional, pessoal, genérica e até propriamente a especificidade literária. Cabe destacar que, além de questionar a especificidade da forma e do meio, a literatura em campo expansivo acaba afiliando-se a práticas que questionam e problematizam a especificidade do sujeito, do lugar, da nação e até da língua, abrindo espaço para a constituição coletiva daquilo que Garramunho chama de comunidades expandidas. É flagrante nesse sentido a consciência de crítica cultural que a literatura ampliada apresenta, sobrelevando a forma e a estrutura e refugiando-se numa estética de ampliação de seu lugar no mundo. Em outras palavras, a literatura em campo expansivo é potencialmente indisciplinada e atuante direto na malha social e histórica. Podemos observar essa atuação em um exemplo nosso por meio da instalação do mexicano Jorge Mendes Blake, El Castillo, popularmente conhecida como o impacto de um livro, em que uma parede de tijolos estanques é desarticulada dentro por um único livro na base. O livro usado é O Castelo, de Franz Kafka, que empresta seu título à instalação. Até aqui podemos observar o movimento de expansão da literatura como um movimento contrário a qualquer noção de campo estático e fechado, como bem aponta Garramunho. O procedimento de apreensão dos processos inespecíficos da arte e da literatura contemporâneas se daria por meio da expansão também da própria noção de comparatismo. Citando Kenneth Reinhardt, Garramunho reflete sobre a vizinhança que libera os estratos de comparação para se pensar a América Latina contemporânea. Para Reinhardt, a literatura comparada deveria ser entendida como um modo de ler de forma lógica e ética anteriormente a padrões de similitude, aprendendo um local em que os textos não fossem agrupados em famílias que se definem nos limites de diferença e semelhança. Neste movimento seria possível, conforme Garramunho, compreender a literatura fora de si, como a imaginação de novas comunidades, as comunidades expandidas, como citamos anteriormente, em que o fazer literário expande os limites do sujeito, nação, identidade e línguas. Diante do apontado, a literatura em crise, posta em crise por dispositivos diversos da formação subjetiva, cultural, social e histórica ao longo da segunda metade do século XX, revela que a literatura se abre e se expande em formas, temas, temporalidades, recepção leitora e crítica a uma política de subjetividade contemporânea que se constitui propriamente na crise. Nesse sentido, diante do que expusemos aqui, refletir sobre a literatura em campo expansivo é refletir acerca da desestabilização política da arte como um todo, sobretudo no que diz respeito à especificidade das fronteiras das expressões artísticas e culturais. Não seria somente incorporar na literatura um fruto estranho como forma, mas refletir a respeito dos impactos da consciência crítica e criadora da literatura diante desse estranho, que, a exemplo da instalação de Nuno Ramos, atua como ataque desde dentro aos potenciais de realização estética e cultural da arte como um movimento em expansão. O corpo estranho na base de toda uma tradição expande a percepção de nós mesmos como sujeitos, da historicidade, da literatura e da arte que nos cerca e nos toca cotidianamente. Assim, buscamos nesse trabalho aproximarmos o poeta Leonardo Tonos e a artista Regina Parra, em uma perspectiva de arte expandida, aprender que a aposta no inespecífico e na expansão de suas experiências estéticas, éticas, políticas, culturais, geográficas e sociais revelam a dinâmica destacada por Garramunho sobre as comunidades expandidas, em que indivíduos acabam por encontrar em si mesmos o vazio de identificação, além de refletirmos sobre os espaços cartografáveis ou não da identidade da subjetividade exilada, migrante, minorizada e clandestina. Regina Parra explora, de forma experimental na produção audiovisual 7.536 Passos por uma Geografia da Proximidade, o vagar e a errância de comunidades em exílio no seio de uma grande metrópole. A câmera inquieta foca o movimento da cidade de São Paulo e acaba por direcionar-se ao núcleo onde imigrantes bolivianos vivem. O movimento visual é acompanhado da frequência sonora de rádio, o que inclui, como citado na descrição do vídeo, a rádio Impactos Calientes,
frequência pirata de imigrantes bolivianos em São Paulo. O movimento agenciado pela lente de Parra revela a sutileza das fronteiras pouco imaginadas em território nacional brasileiro. A poucos passos do centro da metrópole, encontramos uma realidade paralela, a comunidade de imigrantes que vive de forma ilegal e às margens do grande centro. A sensação que o vídeo arte provoca é a de deslocamento, estranhamento, como se adentrássemos ao território estrangeiro numa caminhada de poucos passos dentro de uma mesma cidade. As fronteiras entre o eu e o outro são dissolvidas. Rompem-se as estruturas do imaginário coletivo entre o nacional e o estrangeiro. A busca infinita por um local de parada no audiovisual de Parra submete os padrões de saída e chegada a rasuras. Opera nessa dinâmica do errar um movimento de desterritorialização e estrangeirização da cidade. O olhar poético do silêncio e da ausência da voz daquele que opera o foco da câmera abre espaço ao mergulho subjetivo do espectador, que é ele mesmo o explorador da cidade que se abre diante de seus olhos. O choque cultural é inevitável, e o questionamento do nosso lugar no mundo é posto em xeque quando temos nossa estabilidade territorial invadida e questionada. Ainda que não pelo procedimento da escrita, mas pela lente, Parra nos coloca como aqueles que assumem os trilhos do estrangeiro, nos tornem parte migrantes que saem do centro da cidade brasileira para o bairro, que reúne os imigrantes ilegais da Bolívia. Migrar aqui não é deslocamento espacial entre o duplo da partida e chegada, mas movimento intensivo na experiência sensorial do exílio diante da câmera. Sem sair de nossa condição de existência, somos acolhidos por uma estrutura que nos é alheia e que ignoramos cotidianamente. Leonardo Tonos, por sua vez, explora em seu Diário de Mar Aberto a expressão íntima da voz que se abre para a experiência compartilhada. Multivocal, polifônica, expandida, a coletânea de poemas de Tonos se faz como uma ampliação da conformação do gênero diário. Aqui no plural, como se ao mar milhares de folhas desses diários fossem lançadas e por ele levadas às suas profundezas. O diário tem no tom da intimidade o compasso para a ampliação do segredo como revelação, como grito que ecoa pelas ruas da memória ou das memórias. O que temos é a expressão íntima e confessional do eu lírico, do poeta e das outras identidades migrantes tragadas pelo mar aberto. Migrar dos protocolos, desconstruir a estrutura, até destruir os trilhos que atropelam os destinos do sentido da escrita. Enuncia o eu lírico do poema Resposta ao Tempo que Não Para, texto que abre a coletânea e já define o passo do projeto de Tonos. A escrita como expansão de estruturas e determinações potenciadas no ato de migrar. Logo, compreendemos que o projeto do poeta não aparenta a intimidade estrita do seu diário, de suas memórias familiares e experiências pessoais, mas se faz como a escritura em processo, em cruzamento de fronteiras, lançando-se a viagem e a errância dos corpos que ocupam os poemas, que são clamados como as, cito, 33.293 folhas que navegam o mar, que se perdem ao mar, folhas que se afogam no seu mar. Fim de citação. No poema, a referência é os 33.293 afogamentos de refugiados e imigrantes ocorridos entre 1993 e maio de 2017, como noticiário o jornal Der Spiegel, referenciado por Tonos. Aqui a poesia se expande para o fato consumado, absorve a dinâmica do mundo contemporâneo e suas contradições, do tempo que não para, se apresenta ao compromisso ético e é afetada pela experiência da alteridade. Em referência a Guimarães Rosa, no seu conto Desenredo, Tonos enuncia no poema Tempo, 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 cito, a barquinhos de papel eram navegáveis os abismos até o sertão ter notícias do Mediterrâneo. Fim de citação. O deslocamento geográfico da experiência do migrante, a impossibilidade da transposição, o abismo como experiência do refugiado que vê como última esperança o incerto do mar aberto. Em Horas Indocumentadas, Leonardo Tonos nos apresenta o dilema da clandestinidade e da ilegalidade dos imigrantes, com um recorte que parte de uma epígrafe que reproduz a fala do ex-ministro italiano Matteo Salvini durante a campanha eleitoral de 2018. Nas palavras do poeta, cito, contrariamente à exclusão cuja extração territorial pressupõe a visibilidade pela exposição de uma estigmatização, a clandestinidade sublima
uma forma radical de não existência. Fim de citação. O movimento do clandestino é isolar-se na existência, em uma condição que extrapola a falta do território. Nesse sentido, a ilegalidade do imigrante lhe impõe o anonimato, cotidianamente praticado, que visa a dissimulação da diversidade em praça pública. O indivíduo não é reconhecido, é apagado, tem sua subjetividade modificada, vive nas fronteiras invisíveis de um território muito bem demarcado pelas operações de poder daqueles que definem quem entra e quem sai. De forma geral, em Diários de em Mar Aberto, Tônus nos apresenta questões do refúgio e do exílio como um movimento de desestabilização das estruturas do mundo contemporâneo. Os poemas apresentados pelo autor colecionam experiências pessoais que se expandem para experiências coletivas do ato de migrar, seja do ato pessoal de deslocar-se de si mesmo em tempo e espaço, seja de experimentar a experiência do outro, que, lançado ao mar, encontra a incerteza de seu movimento, encontra a morte, o esquecimento e o abandono. O exílio nos poemas de Tônus é apresentado como urgência, como necessidade subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Como enuncia o eu lírico do poema, Em Todos os Tempos, cito: a minha urgência é a urgência de 65 milhões de pessoas forçadas ao desterro, dos 10 milhões de apátridas privados da nacionalidade, dos quase 23 milhões de refugiados sem acesso à educação, à saúde, à liberdade de circulação. Fim de citação. O compromisso ético e estético de Tônus mesclam a atividade política do eu diante do mundo, a entrega à autoridade, o redimensionamento das questões da memória e do não apagamento dos milhões de esquecidos, afogados, mortos, dos sem nome, sem pátria, sem identidade, sem caminhos. O protocolo estético de Tônus é desconstruir essas estruturas que envolvem os movimentos migratórios, de exílio e de refúgio na contemporaneidade. Voltando ao vídeo de Parra, em seu procedimento de expansão da arte e da subjetividade, operacionaliza, a nosso ver, a dinâmica da coexistência instável do clandestino, como apresentado por Tônus. O bairro de imigrantes ilegais coexiste, mas é apagado, é deixado de lado. Sobrevive-se parasitando as dinâmicas do grande centro. Comunicam-se pela língua minorizada, a língua exilada. Invadem frequências de rádio que escapam, cifram suas mensagens. Os clandestinos em São Paulo, a 7.536 passos do centro, apagam seus rastros, geografam o espaço, mas estão fora de qualquer territorialidade, se projetam ao universo da fração, como aponta Tônus. A clandestinidade do outro, do desconhecido, do não cartografado, do ilegal, do estranho, do estrangeiro, do marginal, revela em nós que estamos no centro a experiência da existência efêmera e nula. Em que momento nos questionaríamos sobre uma comunidade imigrante e seu modo de viver e ocupar o espaço de uma grande cidade? A materialização visual que Parra projeta nos faz a denúncia e nos coloca contra a parede, nos faz questionar nossos protocolos e nossas estruturas. Em resumo, a geografia da proximidade se ocupa de espaços que são, por natureza, não cartografáveis. Parra e Tônus exploram essas dimensões dissonantes das vozes que verbalizam sua condição migrante e exilada, propiciando a experiência da aproximação do movimento que transpassa fronteiras imaginárias, muito mais que as fronteiras cartografadas e demarcadas. A poética do olhar, da memória afetiva, da imagem e afecção dos rostos de alteridade migrante nos questionam, nos faz refletir, nos choca e nos lança ao abismo da busca incansável por uma parada. Somos, nesse sentido, nada existencial que, em meio ao mar aberto daqueles que passam por nós, se põe a compor o sistema da opressão àqueles que estão às margens. Nós consolidamos o sistema, e a percepção desta realidade é provocada pelas vozes que enunciam e murmuram na poesia de Tônus e no registro artístico documental de Parra. Como apontamos inicialmente, Florência Garramunho, em Frutos Estranhos, pontua que a inespecificidade na arte e na estética contemporâneas revela um movimento de expandir não só as fronteiras entre gêneros e formas de expressão, como também subjetividades e fatores de identificação dos sujeitos envolvidos no processo crítico e criativo. Segundo a autora, ao implodir o inespecífico no interior de uma mesma linguagem estética, pensa-se neste processo como práticas do não pertencimento que propiciam imagens de comunidades expandidas. Para além das formas da expressão, como já mencionamos, as práticas do inespecífico questionam e põem em xeque a especificidade do sujeito, do lugar, da nação e da língua.
Nesse sentido, revela-se o vazio dos indivíduos diante daquilo que seriam fatores de identificação comunitários e se faz com que se sintam ausentes de si mesmos. Quando aproximamos Leonardo Tonos com a sua poesia e Regina Parra com sua arte áudio, verbo visual, podemos constatar procedimentos semelhantes, ainda que muito particulares em suas especificidades. Entretanto, a aposta no inespecífico e na expansão de suas experiências estéticas, éticas, políticas, culturais, geográficas e sociais revelam a dinâmica destacada por Garramunho sobre as comunidades expandidas, em que indivíduos acabam por encontrar em si mesmos o vazio da identificação. Tempo e espaço são redimensionados, procedimentos e referenciais são experimentados ao limite. O potencial crítico de seu proceder revela a consciência da alteridade absoluta. Esta dinâmica de expansão dos meios de expressão, da estética, das formas de arte e das subjetividades e identidades dos indivíduos envolvidos em processos e práticas sociais e culturais contemporâneas revela a incapacidade da poesia-arte de limitar-se, conter-se no objeto íntimo do poeta-artista que enuncia. Ao criar, ao reproduzir, ao experimentar, o poeta e o artista contemporâneo acabam por revelar as multidões que sobre seus ombros se apoiam. Para concluir, a negatividade presente nas obras, na conjunção entre os aspectos da contemporaneidade, da memória e do compromisso ético-estético, nos exemplificam a impossibilidade de pensar o exilado e a exilada como indivíduos em um estado comum e delimitável. O que há são aporias e possibilidades de se compreender a experiência do exílio, ora como existência exilada, o homem exilado de si mesmo, o exílio como constituinte de uma dinâmica moderna e contemporânea, como pontuado por Jean-Luc Nancy e Alex Nuss, ou então por uma outra via não oposta, mas complementar, o exílio como pontuado por Eduardo Said, a experiência terrível do exilado que toma a literatura como espaço de enunciação, de antinomias encarnadas do sujeito. É preciso compreender, segundo Said, o exílio como uma punição política contemporânea. Em resumo, o exilado, como aprendemos das obras que são objeto deste estudo, além dos textos teóricos que nos embasaram, é aquele que está para fora, não somente de um lugar de origem, mas de si mesmo. O retorno é sempre impossível, mas o desejo de regressar constitui a própria experiência do exílio na contemporaneidade. Sair da propriedade de todas as dimensões daquilo que consideramos próprio é potencial gerador da experiência exilada, como experiência individual, coletiva, política, filosófica, artística, social e cultural. Em resumo, o exílio não se limita a territórios cartografáveis, mas se abre a zonas de diferença particulares e compreensíveis somente se damos ao exílio a dimensão do movimento constante. Aqui estão minhas referências. Obrigado pela atenção de todos. Estou aberto para o debate em seguida. Parabéns, Lincoln. Lincoln, os debates eles vão se dar depois das apresentações, ok? Ok. Então, para ficar mais interessante para todos, a gente está fazendo dessa forma. Eu passo agora, então, a palavra para a Fernanda. É do C ou do C, Fernanda? Com o texto Barroco Unificador. O Barroco Fundador. Fundador, obrigado. Então, bom dia, gente. Espero que a minha apresentação vai por uma perspectiva histórica, mas eu acho que tem um diálogo próximo, espero que sim. Vou projetar aqui, só um minuto. E eu também vou ler meu texto. O Barroco Fundador. Na tradição europeia, o Barroco é considerado a arte da Contra-Reforma. Desenvolvido nos séculos XVI e XVII, o estilo marca a disputa religiosa, estética, política e filosófica entre protestantismo e catolicismo. As obras suntuosas, capazes de romper com a distinção de linguagens artísticas, como escultura, arquitetura e pintura, conformam o momento histórico em que a Europa se viu dilacerada pelas guerras em nome da religião e autorizou o retorno de práticas medievais de censura e perseguição validadas pelo Concílio de Trento. Em contraposição à clareza e à linearidade do Renascimento, o Barroco manifesta a face sombria da modernidade. Como resultado artístico, as obras arquitetônicas do período tornam indistintos os limites da igreja e da cidade. Segundo Willem Flusser, nesse tipo de urbanismo,
imagens sacras escapam das igrejas e se multiplicam como espectros pelas vielas e praças, construindo um cenário grandioso e assustador que permite encenar a fé medieval em um ambiente moderno. O barroco, cujo nome, reza a lenda, provém de uma pedra irregular, é o estilo marcado pelo excesso e pela curva, pela dramaticidade e pelo hibridismo. Pelo barroco, a arte se dissocia da natureza e assume sua artificialidade, dando forma à tensão entre religião e ciência, ou entre corpo e espírito. Mas o barroco é também um estilo artístico comum a muitos países da América Latina. Aqui, diferente da Europa, o conflito religioso se dava pelo esforço dos colonizadores em catequizar as populações nativas, tendo à frente desse projeto a Companhia de Jesus. Por essa perspectiva, o barroco latino-americano não expressa a tensão do homem moderno com questões espirituais, mas o conflito entre culturas mobilizado pela violência da colonização. Em ambos os continentes, o barroco é o estilo da dramaticidade e da tensão, mas nas colônias ele compôs um teatro empenhado, desenvolvido para persuadir e converter os indígenas. Sendo assim, enquanto na Europa o barroco simbolizava temas da subjetividade e compunha, nas palavras de Walter Benjamin, uma pátria alegórica, na América ele é a evidência dos conflitos históricos e da violência que funda a modernidade. A historicidade do barroco latino-americano fica ainda mais evidente quando se observa a separação entre os elaboradores e os executores das obras arquitetônicas. Afinal, dependia dos europeus trazerem para as colônias imagens e referências dos projetos urbanísticos das metrópoles. Mas a construção dessas obras cabia aos trabalhadores indígenas ou negros, muitas vezes em situação de escravidão, que habitavam esses territórios. Na oposição entre os detentores do poder e a força de trabalho, o barroco americano evidencia as questões da história da globalização que permanecem invisíveis nas análises desse estilo artístico na Europa. Na brecha entre o planejamento e a execução, as cidades barrocas das colônias imprimiam novas características ao estilo. Durante o século XX, muitos artistas e teóricos observaram nessa fissura a fundação de uma cultura autônoma e miscigenada na América Latina. Os principais nomes desse movimento são, sem dúvida, o do brasileiro Mário de Andrade e o do cubano Lezama Lima. No ensaio O Aleijadinho e sua Posição Nacional, de 1928, Mário de Andrade apresenta sua tese de que o nascimento de uma cultura brasileira pode ser atribuída a esse fascinante personagem da história de Minas Gerais. Algumas décadas depois, em 54, Lezama Lima publica La Expresión Americana e, no capítulo intitulado La Curiosidad Barroca, apresenta Aleijadinho e o boliviano José Condori como protótipos da cultura hispano-indígena e hispano-africana. Aleijadinho é uma figura quase mítica no imaginário brasileiro. O escultor e arquiteto é filho de um mestre de obras português e de uma brasileira negra e escravizada. Por ser mestiço, o artista era um homem livre, mas com poucas possibilidades de inserção na sociedade mineira. Batizado como Antônio Francisco Lisboa, ele entrou para a história como Aleijadinho, apelido que ganhou na maturidade após o desenvolvimento da lepra que lhe tomou os pés e os dedos das mãos. É difícil saber o que é verdade e o que é lenda na história de Aleijadinho. Quase todas as informações disponíveis sobre o artista vêm da biografia escrita por Rodrigo Bretas em 1858, num estilo que se aproxima mais do realismo fantástico que da ciência. Bretas afirma que o personagem terminou sua vida andando de joelhos, levando as espátulas com as quais trabalhava amarradas nos pulsos e com partes do rosto devoradas pela lepra. Além disso, segundo o imaginativo biógrafo, Aleijadinho só trabalhava à noite para nunca ser visto. A parte fantástica da biografia do artista pouco interessa a Mário de Andrade e Lezama Lima. O que eles ressaltam é a qualidade e a autenticidade das obras que se espalham por Ouro Preto e pelas cidades vizinhas e compõem projetos arquitetônicos, esculturas em madeira e pedra e fachadas de igreja. Aleijadinho fundou no Brasil, no século XVIII, uma escola de modelo renascentista, na qual reunia discípulos e se tornava capaz de assumir uma infinidade de projetos. E as características do estilo barroco, o excesso, a mistura e a dramaticidade, tornavam possível o hibridismo que enchia o modelo europeu de referências locais. É assim que Lezama Lima percebe a presença de símbolos incas nas obras do boliviano Condori e, como Mário, ressalta as influências africanas do barroco mineiro. Mesmo fora do trabalho desses dois expoentes,
Lezama apresenta a miscigenação como característica da arquitetura barroca do México e do Peru, ao reivindicar que o uso da matéria-prima local determina construções autônomas. Percebendo nessas nações um gesto de originalidade e independência, o autor cubano conclui que, na América Latina, o barroco não é a arte da contra-reforma, mas da contra-conquista. Lezama e Mário propõem, assim, uma aproximação inusitada entre a tensão barroca e a síntese nacionalista. Por um lado, o barroco se mantém como estilo do paradoxo e da hipérbole, ilustrado por obras que tratam dos conflitos do sujeito e indicam a violência da sociedade colonial. Por outro, o barroco funda nas colônias uma manifestação artística independente, miscigenada e apartada dos modelos das metrópoles. Por esse movimento, Lezama e Mário inserem o barroco na história e reforçam a importância de se enxergar a modernidade desde abaixo. Seus ensaios estão em consonância com os projetos nacionalistas da primeira metade do século XX. Para os autores, é fundamental perceber o barroco como a semente de uma cultura autônoma e coesa que se desenvolve por 3 séculos e culmina em processos nacionais de independência plena. Aleijadinho e Condori são vistos, portanto, como os primeiros latino-americanos, defensores de uma cultura emancipada e marcada pelo hibridismo. Nesse sentido, a mestiçagem dos artistas é um elemento fundamental nas análises. Nascidos do encontro entre raças, os mestiços seriam os primeiros e legítimos frutos da América Latina, corpos que representam a origem e a história, a ancestralidade americana ou africana e a narrativa da dominação europeia. Não há, porém, em Mário ou em Lezama, uma crítica consistente à exclusão a que corpos africanos, indígenas ou mestiços são até hoje submetidos. Movidos pela ânsia moderna da organização, os 2 autores são capazes de ressaltar a existência de outras narrativas para a história oral, para a história oficial, mas reforçam o ideal da coesão e da unidade. Na história alternativa que desenham, eles aludem aos processos de emancipação da América Latina muito anteriores aos gritos de independência, mas seguem confirmando a importância da homogeneidade nacional, mesmo que ela exija o apagamento dos vários atos de violência que estabelecem nossa formação histórica. Na segunda metade do século XX, um grupo mais extenso de pesquisadores retornou ao barroco para discutir as particularidades da América Latina. Autores como Alejo Carpentier e Severo Sadulla, em Cuba, Octavio Paz, no México, e Haroldo de Campos, no Brasil, se atentaram ao período para estudar a literatura e não as artes plásticas. Essa mudança é fundamental para a diferença entre o grupo e seus antecessores. Enquanto Mário e Lezama se interessavam por mestres de obras e artesãos, artistas mestiços e marginalizados das sociedades coloniais, os estudos da literatura barroca concentravam-se em autores descendentes de europeus e com boa condição econômica. Esse grupo, que não tem um nome em português, é conhecido como criollo na América Hispânica e movimenta uma narrativa diferente para a história das nações latino-americanas. A pesquisa de Carpentier, pioneira no grupo, propunha a análise do barroco como uma constante histórica que não está resumida à modernidade nem ao Ocidente. Colocando-se como oposição ao clássico, ele afirma que nossa arte sempre foi barroca. Desde a esplêndida escultura pré-colombiana e dos códices até a melhor literatura atual da América, passando pelas catedrais e monastérios coloniais do nosso continente. O barroco seria o estilo fundador da América por ser o único capaz de aproximar a estética europeia das artes pré-colombianas. Mas não se trata de uma constante histórica que aproxima o período anterior e o posterior à colonização. Na verdade, o autor percebe na natureza latino-americana uma propensão ao barroco por sua densidade e exuberância. Assim, ele aproxima o estilo do real maravilhoso. Nessa composição, a um só tempo histórica e geográfica, Carpentier funda um barroco ontológico definidor da essência latino-americana. A análise de Octavio Paz sobre a obra de Sor Juana Inés não percorre o mesmo trajeto que a de Carpentier. O pesquisador ressalta, inclusive, as particularidades da história mexicana e a importância disso para a existência de uma personagem tão fascinante quanto Sor Juana, reforçando a pluralidade de modos de vida na América Hispânica pré-colombiana. Ainda assim, ao avaliar a condição dos criollos da Nova Espanha, Paz reforça as semelhanças entre a existência desse grupo e a estética barroca do estranhamento e da tensão. Ser criollo significava comportar sentimentos opostos, de amor à terra de ultramar e amor à terra natal.
Mas, junto a isso, prevalecia a sensação de não pertencer a nenhuma das duas, que os fazia enxergar como estrangeiras tanto as tradições europeias quanto as das civilizações americanas. A aproximação do barroco é mobilizada pela condição singular, conflituosa e hiperbólica desse grupo carente de identidade. Mas, diferente das análises de seus predecessores, Paz vê nisso uma constatação moderna da singularidade do sujeito. É assim que o autor traduz o deslumbramento dos criollos expresso magistralmente na obra de San Juan. Ambígua fascinação. Ao contrário dos franceses desse mesmo século, os criollos se viam não como uma confirmação da universalidade que encarna cada ser humano, mas como a exceção que é cada um. Paz refuta ainda a leitura que avalia o barroco mexicano como origem de uma nação independente. Apesar da presença de temas locais, como as narrativas da conquista, as lendas indígenas e a exaltação da cidade do México, o autor acredita ser uma inconsistência histórica avaliar nessas citações o desejo de autonomia nacional. Pelo contrário, Paz ressalta que a proximidade entre os criollos e a estética barroca é movida por uma coincidência. A singularidade estética do barroco correspondia à singularidade histórica e existencial dos criollos. Entre eles e sua arte havia uma relação inequívoca, não de causa e efeito, mas de afinidade e coincidência. Respiravam com a naturalidade no mundo da estranheza porque eles próprios eram e se sabiam seres estranhos. Em Mário Lezama, o barroco manifesta a América Latina por um enigma, pelas referências camufladas que artistas como Aleijadinho e Condori inseriram em suas obras. Já em Carpentier, em Paz, trata-se de uma coincidência que se distingue da conformação histórica. Para Carpentier, a condição primordial para essa contingência é a conformação da natureza latino-americana. Já para Paz, a estética do estranho, do singular e do exótico encontra nos homens sem pátria da América colonial sua manifestação mais legítima. Nesse sentido, é possível pensar que Mário e Lezama são expoentes do pensamento moderno na América Latina, expressando o desejo de conformar linearmente a história e estabelecer um princípio para a formação de uma cultura autônoma nas colônias. Por outro lado, Carpentier e Paz, ao substituírem a constante histórica pela casualidade, indicam um gesto pós-moderno da recusa pelas metanarrativas. Pelo enigma de Mário Lezama, é possível perceber que a grande história moderna precisa ser narrada por uma pluralidade de vozes, e para contá-la da América Latina, o melhor representante seria o mestiço. Mas ainda que os autores apontem para as violências que conformam a modernidade, a busca por uma essência que se desenvolveria da colonização à independência ofusca o debate sobre as hierarquias e exclusões que estruturam as comunidades nacionais. De forma semelhante, a perspectiva da coincidência, ressaltada por Carpentier e Paz, impede uma análise histórica das condições sociais que legitimam a violência. Mais ainda, em todos os autores sobressai uma avaliação da América Latina pela linguagem e pelos valores fundadores da modernidade europeia. A busca de Mário Lezama por um embrião de uma cultura verdadeiramente latino-americana evidencia o desejo de confirmar que as nações daqui se desenvolveram por processos semelhantes aos europeus. Também Carpentier e Paz, quando encontram um termo estabelecido e formado pela Europa, o barroco, uma constante histórica comum a todas as culturas, limitam a alteridade aos paradigmas da colonização. Sem negar a importância desses autores e dos gestos de resistência ressaltados em suas leituras, proponho terminar este artigo com uma reflexão rápida sobre o barroco por uma perspectiva decolonial. Nesse movimento, substituo a análise da realidade das colônias a partir dos critérios da metrópole pela avaliação do barroco europeu a partir da América Latina. Ao invés de observar como o barroco latino-americano confirma as semelhanças entre nossas sociedades e as europeias, gostaria de reforçar como ele revela um dado omisso nas análises do século XVII na Europa: a consolidação das relações da Europa com as colônias a partir da escravidão e do genocídio. Os movimentos artísticos filosóficos que precedem e sucedem o barroco, o Renascimento e o Iluminismo, são vistos como períodos marcados pela claridade, a razão e o curso da globalização. Suas análises aproximam a arte dos grandes debates da colonização e da expansão da cultura europeia. Já o barroco, quando analisado da Europa,
é visto como um embate subjetivo entre fé e razão. O flagelo do homem barroco não tem nada a ver com as ações geopolíticas da colonização e da escravidão. Pelo contrário, no século entre luzes, o homem teria se voltado para si e as obras não ultrapassariam o limite do corpo. Talvez por isso, a análise do barroco por vezes ressalta um suposto universalismo, que faria com que todos os homens, em todos os momentos da história, se digladiassem com questões semelhantes às que moveram os grandes mestres do período. Sem que lhes fosse permitida a cegueira do universalismo, os povos colonizados e escravizados fazem latejar os horrores que a modernidade tenta esconder. A história contada daqui não pode ser outra que a história das formas reais e perversas de controle das terras e dos corpos, a história da violência que estrutura e possibilita o progresso. É assim que o barroco latino-americano posiciona o estilo na história. Seus artistas plásticos e escritores se depararam com as limitações da raça, como em Aleijadinho e Condori, e do gênero, como em Sor Juana Inês. Sem desejarmos lê-los como evidências de uma origem ou de uma identidade nacional, é impossível não perceber em seus trabalhos a história da exclusão. Avaliá-los para além do cruel conceito de raça, ressignificado com semelhante violência na exaltação do mestiço, não significa ignorar o racismo. Pelo contrário, ao contrapor o barroco europeu ao barroco latino-americano, torna-se evidente o direito da Europa de se silenciar durante o momento mais violento e fecundo da colonização e da escravização. O debate sobre a fé, ou sobre a universalidade dos sentimentos humanos, camufla, portanto, a legitimação da violência. Nesse sentido, o barroco latino-americano não funda um continente autônomo, mas ele funda no mundo a consciência de que algo está profundamente errado com o projeto moderno. É isso, aqui estão as referências. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Parabéns pela apresentação também. E a gente passa, o debate vai ser o final, né? E a gente passa para a próxima apresentação, da Isis Muriel, com o título Novos Olhares para a relação entre literatura, história e mulheres na ficção latino-americana contemporânea de autoria feminina. Isis, pode ficar à vontade, não sei se você vai projetar slides ou não, mas a palavra é sua. Bom dia, eu vou projetar slides sim, peço desculpas aí pela falha de conexão, mas aqui como sempre chove, temos alguns probleminhas. Só gostaria de saber se já está visível para vocês? Não. Não, ainda não. Deixa eu voltar, então. Vou colocar novamente. A imagem da Isis não está nítida também, né? Isso. O slide já aparece? Não. Agora sim. Pessoal, o slide já aparece? Sim, agora sim. Que bom. Obrigada. Bom, então, começando a apresentação, que ela é baseada no projeto que vem desenvolvendo no programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino da UFG, em que eu trabalho com a literatura de autoria feminina do Cone Sul, e entre as várias vertentes, né, que identifiquei durante as minhas leituras dessas obras, e se destaca a vertente da ficção histórica dessas mulheres. Percebemos que desde o final do século XX, mais assentadamente no século XXI, estamos passando por um processo de revisão do papel da mulher na história. Isso se dá em vários movimentos. Um desses movimentos é a escrita de histórias das mulheres, como, por exemplo, a História das Mulheres no Brasil, organizada por Mari De Priori, Minha História das Mulheres, de Michelle Perrault, História das Mulheres em América Latina, compilada por Sara Beatriz Guardia e Juan Andreu,
entre outras publicações que vêm surgindo, resgatando o papel da mulher que foi esquecido durante muito tempo, né? Principalmente da mulher ocidental, se formos pensar nesse recorte que nós trabalhamos. Pensando na definição, na história da literatura de autoria feminina latino-americana, recorremos a Salguardia, que vai nos lembrar, né, que a Sor Juana de la Cruz é considerada a propulsora dessa vertente literária, e também cita alguns momentos constitutivos. Primeiro, a literatura fundacional, que rompe o silêncio do século XIX, depois a vanguarda literária artística da década de 20, a seguir o começo de um longo caminho. Escritoras dos anos 50 e 60, marcadas aí pela liberação através da palavra, e a seguir o desafio ao futuro sobre a produção literária do século XX. Pode também vai nos recordar, né, que a partir de 1980, que essa literatura começa o seu reconhecimento, principalmente através da publicação de obras de Laura Esquivel, Isabel Allende, Marcela Serrano e Ángeles Mastretta. Segundo alguns pesquisadores, recentemente estamos vivendo um novo boom do século XXI que se diz respeito à literatura de autoria feminina. Então, se no século passado a literatura, o boom, né, da literatura latino-americana foi masculino, nesse século o boom seria feminino. Então, são questões que estão permeando a pesquisa e que estamos nos dedicando a pensar. Também recorremos à crítica feminista, que teve um papel acentuado de promoção dessas obras, de visibilização desses estudos, né? Recorremos aqui a Zolim, que define a crítica feminista como um modo de ler a literatura confessadamente empenhado, voltado para a desconstrução do caráter discriminatório das ideologias de gênero construídas ao longo do tempo pela cultura. Dessa forma, há uma revisão da imagem da mulher, tanto na história quanto na literatura, e a promoção do seu reconhecimento enquanto sujeito social e sujeito literário. Nesse movimento também se destaca o romance histórico das escritoras latino-americanas. Esteves afirma que uma das marcas do romance histórico contemporâneo é devolver a palavra a setores que tradicionalmente têm sido silenciados pelo discurso oficial, com o objetivo de construir uma versão mais justa. O mais importante desses grupos é, sem dúvida, constituído pelas mulheres, relegadas à cultura ocidental. Histórica feminina, né? Então, E meio, com licença, se você também quiser, discutem o papel da mulher, sim. se você quiser fechar sua câmera para melhorar a conexão, porque acho que não sei se é só para mim, mas eu acho que ela André, está travando, né? tá Se você quiser travando? fechar a câmera para ver se melhora a Tá, conexão, acho porque ela que está melhora. Eu vou travando, tá? interromper, então. A câmera só. Isis, você está aí? Eu acho que ela está com problema na conexão, gente. Só uns Ela minutinhos. entendeu que tinha que tirar o PowerPoint, que estava funcionando bem. Era a câmera o problema, né? Que eu acho que não o PowerPoint. Mas, claro, mas ela entendeu. Tu dissesse bem claramente que ela desligasse a câmera, mas ela, eu acho que ela ficou nervosa e desligou tudo. A imagem dela, até agora, eu não consegui ver direito. Isis, isso. Deixa sua câmera desligada. Só liga o PowerPoint. Tá, eu vou... O PowerPoint vocês conseguem ver, né? Conseguimos Então, vamos perfeitamente. voltar Só aqui. para... É porque estava travando sua voz. Aí algumas coisas a gente estava perdendo. Ah, entendi. Já aparece para vocês? Ainda não. Não? Bom, então, continuando, né?
Agora está começando a aparecer. Esse artigo, Mulher e Identidade. Obrigada. Desse artigo, Mulher e Identidade e na Narrativa Histórica Feminina, Navarro Salazar vai fazer conexões entre essa nova narrativa de autoria feminina com o feminismo, dizendo que há uma revisão, né, do papel da mulher, sua identidade, nessa problematização nessas obras, e defende essas obras como uma possibilidade de encontrar as suas genealogias em vozes de mulheres do passado. Além disso, destaca o processo de construção da identidade individual e coletiva por meio da revisão da história, presente em muitas dessas obras. Para o nosso trabalho, escolhemos duas obras, né? Uma da autora argentina Maria Rosa Lobo, Todos Éramos Hijos, e uma da autora chilena Isabel Allende, Largo Pétalo del Mar. Isabel Allende nasceu em 1942, no Peru, mas cresceu no Chile, estudou jornalismo, escreveu obras infantis, romances e contos, trabalhou na revista feminina Paula e em outros meios de comunicação chilenos, exilou-se na Venezuela e na Espanha após o golpe de 1973, atualmente dirige a Fundação Isabel Allende e vive nos Estados Unidos. Temos aqui, né, quadro dos seus romances, então já escreveu mais de 20 obras, recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Gabriela Mistral, Prêmio Nacional de Literatura do Chile, já recebeu 15 doutorados honoris causa, suas obras são traduzidas em 40 idiomas e é considerada a escritora de língua espanhola mais lida no mundo. Largo Pétalo del Mar, publicado em 2019, está estruturado em 3 partes. É uma obra que percorre a história dos protagonistas Víctor Dalmau e Roser Brugada, iniciando com o período da Guerra Civil Espanhola, depois parte para o êxodo, como está descrito aqui na primeira parte, que abarca o período de 1938 a 1939. A segunda parte, intitulada Exílio, Amores e Desencontros, inicia em 1939, com o fim da Guerra Civil Espanhola, com o exílio da família, né, Dalmau. E a terceira parte, Retorno e Raízes, continua a partir de 1943 até 1994, abarcando o período da última ditadura chilena, até o processo de redemocratização. Essa é a capa da obra. Nós temos aqui uma reprodução da fotografia do navio Winnipeg, que foi o navio que levou vários refugiados da Guerra Civil Espanhola para o Chile, capitaneado pelo poeta Pablo Neruda. Cerca de 1.500 refugiados espanhóis chegaram, então, no Chile para serem acolhidos e começarem uma nova vida ali. Em relação à reconexão entre história coletiva e história familiar, que se destaca nesse romance, podemos citar alguns acontecimentos históricos e alguns acontecimentos que foram ficcionalizados. Então, nós temos a Guerra Civil Espanhola, que é marcada aí pela participação da família de Dalmau, né? Eles acabam fugindo para a França, como muitos espanhóis, e depois migram para o Chile. Temos a ascensão de Francisco Franco, depois a fuga com Winnipeg, o golpe de 1973, em que tem uma ênfase muito grande nesse romance. Chegamos ao famoso plebiscito, que vai negar um novo mandato com Pinochet, esse é o processo de redemocratização do Chile. A família vai passar, né, vai vivenciar todos esses acontecimentos históricos, começando sua trajetória lá na Espanha, lutando a favor da República. Depois passam pelos campos na França até conseguirem migrar para o Chile. Com o período da ditadura, com o golpe militar, né, com o golpe de 1963, eles se exilam na Venezuela, depois retornam para o Chile. Então, nós temos esse movimento de migração, exílio e retorno durante o romance.
As principais marcas que podemos destacar dessa obra são a intertextualidade, principalmente com a obra de Pablo Neruda, desde as epígrafes, né, que iniciam cada parte, cada capítulo, e também durante o texto. Inclusive, o poeta também é ficcionalizado em alguns momentos da narrativa. Temos, então, personagens baseados em referentes históricos, como Pablo Neruda, Salvador Allende, e vários personagens criados pela autora, que reconstrói aí esse período da história da América e de sua relação também com a Espanha. Em relação aos conflitos sociais, nós temos claramente demarcado, né, o conflito de classes entre os Dalmau e os Eusar, que são a família aristocrática, oligarca chilena, e também se destaca o protagonismo feminino nesse par aí de mulheres, Roser e Carmen, que são as espanholas migrantes, que conseguem ser independentes, ter autonomia, elas têm voz, ao contrário de Ofélia e de Laura, que são da família del Solar, são oprimidas, não têm voz, né? Conseguem se realizar apenas após a morte de seus respectivos maridos. Por conta do tempo, passo agora para a obra de Maria Rosa Lorro, que nasceu em 1954. Ela é filha de imigrantes espanhóis, é escritora, professora e pesquisadora argentina, tem uma extensa e variada produção literária que compreende poesias, romances e contos. Desde 2017, é membro do Conselho de Administração da Fundação Sur, criada por Victório Campo. Então, além de ser pesquisadora do CONICET e várias outras atividades que a autora exerce. Aqui temos uma relação das suas obras. Recebeu os prêmios como Medalha de la Hispanidad em 2009 e o último foi a Medalha Europeia de Poesia e Arte em 2020. Essa é a capa do seu livro, Todos Éramos Hijos. Ele está estruturado em 3 atos, né, relembrando uma obra teatral. No primeiro ato, nós percorremos aí a infância e adolescência da protagonista, Rosa Frick, durante o período que ela estuda numa escola católica, destinada apenas às mulheres, e começa a ter contato através do teatro com uma escola em que os meninos estudavam. E o objetivo desse grupo é ensinar uma peça de Henry Miller. No segundo ato, nós temos o crescimento da personagem, e ela começa a perceber, né, além do seu mundo escolar, os conflitos familiares, recupera vários momentos da história da sua família, que migrou da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola também. Então, teve essa conexão com o romance anterior, e ela começa também a perceber, acompanhar, né, a integração de vários colegas ao movimento da Teologia da Libertação, em que vários alunos do colégio começam a trabalhar nas Ilhas Misérias, fazer trabalhos sociais e começam a ser perseguidos aí pela ditadura que estava se iniciando. O terceiro ato já está localizado no período ditatorial. Frick vai fazer a ponte, vai acompanhar a história dos seus amigos, ela não atua diretamente na resistência, mas ela vai ser uma narradora testemunho, vai acompanhar todos os seus colegas e denunciar o que está acontecendo por meio da escrita. E temos um epílogo chamado Cassandra Frick habla com os muertos, em que há uma espécie de levantamento dos mortos, né? Se busca fazer um balanço do que ocorreu durante esse período ditatorial. Então, pensando nesse movimento de história coletiva e de história familiar, esse romance podemos destacar a presença da Guerra Civil Espanhola, não mais como no romance anterior, vivenciada diretamente pelos personagens, mas recordada pelos pais de Frick e também pelas notícias que ela vai lendo em jornais, ou mesmo escutando no rádio. E a ditadura argentina, que aí ela é o foco, né, do romance, vamos poder dizer assim, em que temos desde o período anterior até a deflagração da ditadura e
o avanço da repressão. Então, dessa forma, podemos fazer a relação com a trajetória dos personagens através da migração dos pais, a sua adaptação à Argentina, ao exílio posterior, né, provocado pela ditadura argentina, no qual leva vários personagens do romance a mudar para o México e depois para outros países. As principais marcas do romance, podemos destacar a intertextualidade, principalmente com a obra de Henry Miller, mas também com a obra de Maria Rosa Loho, no qual aparecem várias epígrafes retiradas de sua produção poética. Também destacamos o protagonismo feminino, marcado aqui principalmente por Rosa Frick, que vai narrar a história, né, a partir do seu ponto de vista. E nós temos Helena Santos, que é uma professora de literatura que conscientizou esse grupo, levou-os ao teatro, ao cinema, buscava um ensino de literatura diferenciado e foi uma das vítimas da repressão, teve que se exilar. Lulu, que é uma das principais amigas de Rosa, e se torna médica, também vai fazer um trabalho social, e Silvia e Andréia, que eram colegas de classe, e acabam sendo mortas pela ditadura, são consideradas desaparecidas. Então, nós temos várias representações femininas, marcando uma multiplicidade no romance. E chegamos aqui às considerações finais, pensando na perspectiva da história, da relação da história que cada obra, né, proporciona. No caso do romance de Isabel Allende, eu escolhi o seguinte fragmento. En mi caso, al sacar las cuentas, veo que mi vida está marcada por la guerra civil en mi juventud y después por el golpe militar, por los campos de concentración y los exilios. No escogí nada de eso, simplemente me tocou. Então, nessa perspectiva do romance, né, Largo Pétalo de Ar, Isabel Allende mostra essa relação da história como algo inevitável, que envolveu a vida de todos ali, os personagens. Então, eles atuaram em vários momentos contra essa história, mas não conseguiram mudá-la. Então, nós temos essa perspectiva de participação, né, de vivência dos personagens dessa história em curso. Então, eles estão vivendo e não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Somente no final da sua vida que Victor Dalmau vai fazer esse balanço com o qual aí se finaliza o romance. Já no romance de Loho, né, Frick vai atuar como uma testemunha. Então, embora ela não participe diretamente da resistência como militante, ela tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do irmão, que começam a ter problemas mentais e físicos também, ela vai se tornar uma testemunha. Ela ajuda com pequenas coisas, entregar algum documento, cartas, né? Mas ela faz a perspectiva, tem a perspectiva da testemunha. E no final ela afirma: vou contar minha história e de lá de outras pessoas para que não os olvidem e para que outros vejam aí suas próprias vidas. Dessa forma, ela faz o que a gente conhece como dever da memória, né? Então, ela vai escrever para contar a sua história a de outras pessoas, buscando que isso não caia no esquecimento. E essa é uma das perspectivas que podemos entender essas produções históricas das mulheres latino-americanas contemporâneas. Finalizo aqui minha apresentação e peço desculpas pelas falhas técnicas. Não tem problema, Isis, essas falhas acontecem, esse modo remoto nos aproxima em alguma medida, porque permite que nós aqui estejamos cada um em uma parte do país, mas problemas técnicos acontecem, né? Bom, a gente passa então para parabéns, Isis, aliás, parabéns aos três, Isis, Lincoln e Fernanda, né? E nós passamos agora para a parte mais que nós gostamos muito também, que é nosso diálogo aqui, né? Porque eu acho que vocês apresentando e havendo esse diálogo, esse retorno, eu acho que é alguma das coisas essenciais da comunicação, né, em eventos, da apresentação de comunicação em eventos. Acho que o objetivo-chave dela não é simplesmente você
ler ou apresentar o seu trabalho, seja como for, mas é essa troca que a gente faz ao fim ou depois das apresentações, né? Eu vou iniciar, tá, Zilá e Leoné, eu tomo essa liberdade para tentar, em alguma medida, ver se eu consigo me fazer entender conectando três, essas três apresentações. Porque eu acho que sim, elas se conectam muito, apesar da gente estar falando de textos e de textualidades e de linguagens absolutamente distintos, né? Apesar disso, eu acho que elas se conectam bastante, tá? A começar ali pela do Lincoln, né? Que trabalha com a perspectiva da Florência Garamunho, que eu adoro a perspectiva dela de inespecificidade. Eu estou tentando ver se eu consigo terminar um projeto sobre isso, mas para a leitura da literatura contemporânea, né? E a verificação de como essa literatura contemporânea, e eu vou encarar o contemporâneo como absolutamente escritoras e escritores que produzem do século XXI apenas, né? Eu não, por exemplo, eu não vou trabalhar com a Rosa Lojo ou com a Isabel Allende, que começaram a produzir antes, né? Eu só estou trabalhando com literaturas do século XXI para cá. Não era o que eu fazia, né? Eu trabalhava com literatura paraguaia moderna, né? Do século XX todo. Então, mas por quê? Porque essa questão do que a Florência Garamunho vai chamar de inespecificidade ali, que o Lincoln trouxe muitíssimo bem para relacionar com outras linguagens, né? Eu acho que ela, de alguma maneira, dialoga muitíssimo com isso que a gente está percebendo hoje nas narrativas super contemporâneas de autoras mulheres ou homens que retomam mais, que replicam modelos de, de estruturais de narrativas, por exemplo, o romance, que ainda se chama romance, mas que já não mais é especificamente apenas um romance, ele já não segue o modelo do século XIX, fixado ao século XIX ou consagrado no século XIX, no começo do XX, né? Ele é um romance que hoje trata de... tem textos jornalísticos, históricos, poéticos, pictóricos, fotografias, que tudo isso constitui, por exemplo, o romance. Não dá para falar que a gente pegar, por exemplo, Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, e dizer, você começa a ler aquilo, ok, ele é um romance, mas a partir de que medida eu digo que ele é um romance? Porque especificamente as histórias são outras, o modelo para chamá-lo de romance é outro. E aí a Florência Garamunho vai ser muito assertiva, né, quando ela vai falar disso que ela vai chamar de literatura fora de si, né? Alguma coisa da Josefina Ludmer, em América Latina, uma especulação, também vai apontar para esse mesmo lugar, né, que a Florência Garamunho coloca. E aí, eu só estou tentando fazer a parte de todos, tá? E aí, também é interessante quando a Fernanda vai trazer as questões do barroco enquanto fundadores e como ele se distancia, né, da perspectiva do barroco europeu, como aqui esse barroco se transforma, né? Talvez, será que não haja algo dentro dessa literatura contemporânea que já não é mais específica, ou da inespecificidade dessa literatura contemporânea? Será que não há algo de barroco dentro dela, né? Quando você coloca ou traz à cena do texto elementos tão diversos e tão ricos ao mesmo tempo ali dentro do texto, né? E, Fernanda, eu não sei se você conhece, a autora que eu trabalhei no Paraguai, ela tem esse texto aqui, o Barroco Hispano-Guarani, que é muitíssimo interessante e que a Josefina Plá, que é essa autora que eu trabalhei no mestrado, doutorado e graduação, ela vai fazer uma pesquisa histórica de arquitetura e artes plásticas e arte popular
no Paraguai, bastante interessante, como ela vai nos demonstrar como a arte paraguaia, né, a arte barroca paraguaia, com os jesuítas, começada com os jesuítas. Sim, ela era uma exímia ceramista, exatamente, Leoné. Mas ela vai fazer essa pesquisa histórica com arte barroca, arte jesuíta ali, como o próprio barroco que vem da Espanha para o Paraguai, ele é transformado pela cultura guarani, né? Então, ele é modificado por essa cultura, é algo super interessante que a gente vai perceber. E aí, tentando conectar tudo isso ao texto da Isis também, e voltando aí na especificidade do que o Lincoln apontou, esses textos contemporâneos, Isis, eu acho que boa parte dos textos que brincam com a forma, que revêem o que é o modelo de gênero literário dentro da contemporaneidade, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, são textos de mulheres, né? A boa parte deles são textos de mulheres, como de mulheres latino-americanas, né? Que a gente vê hoje em dia, como Fernanda Melchor, que trabalha uma outra questão, traz um discurso histórico para o texto, a Selva Almada, que traz uma para dentro do romance, reportagem, então o romance dela vai mesclar hora ficção, hora realidade, você se perde basicamente ou não dentro da estrutura formal do texto da Selva Almada, né? A própria Samantha Schweblin vai fazer isso. No Brasil, Aline Bey lançou O Peso do Pássaro Morto, um romance todo em verso, belíssimo, 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 todo estruturado em verso, mas um romance, né? E que não tem mais a especificidade do romance tradicional, né? Então, eu acho que, em alguma medida, todos vocês aqui conversam muito bem, né? Em relação a essa temática que nós trabalhamos dentro do simpósio, de pensar sujeitos e pensar literaturas que estão excluídas, que estão à margem, né? Que ainda, em alguma medida, não fazem parte, e eu não sei nem se vão fazer, né? Daquilo que a gente chama de cânone literário, daquilo que está nos grandes manuais, né? Então, eu passo a palavra para Zilar, para Leoné, se quiserem comentar, ou para vocês, apresentadores, que se quiserem comentar alguma coisa. Posso, Zilau, tu quer falar primeiro? Pode, Leoné, Bom, pode sim. Beleza. Então tá. Bom dia. André, se eu falar muito, você faz um sinal aí, um gesto, uma careta, que eu também, como disse o André, eu acho esse o momento mais bacana de nos encontrarmos de fato através das temáticas de nossas pesquisas. Então, bom dia, né, a todos, todas e todes novamente. Seguimos firmes aqui no nosso segundo dia. Eu anotei todas as temáticas, até por uma questão de interesse do que falamos ontem e hoje, para ver até que ponto as minhas pesquisas encontram essas temáticas e subtemas. E assim, é tão bacana, né, percebemos que estamos numa sintonia de preocupação em torno da nossa missão americana, interamericana, latino-americana para com a literatura. Isso me deixa bastante feliz, assim, todos nós nesta sintonia, nessa missão, né, do nosso fazer, quer esses que estão em formação ainda e nós que já temos um trajeto aí, né? E muitas vezes os alunos também se inspiram nas coisas que a gente faz, isso é importante certificarmos. Depois eu só quero, Fernanda, que tu fale um pouquinho da origem do teu trabalho, ou tu falou e eu não percebi esse trabalho, se você é orientada, se você já é professora, tá? Se você falou, desculpa, eu não percebi, mas não sei se tu falou. Bom, então vou pela ordem da apresentação. Lincoln
Não, esse aqui é de ontem, peraí. Lincoln, não sei se tu viu outro dia o Leonardo Tonos comemorando, né, a cidadania permanente francesa, e eu percebi nitidamente na comemoração dele, às vezes, vez ou outra, eu troco algumas figurinhas literárias, né, com ele, eu percebi, não sei se foi impressão minha, mas teve me pareceu uma comemoração de alívio, percebia-se ali um certo troféu diante das agruras de uma jornada de migrância, sabe? E nós testemunhamos, quem viu isso, eu acredito que tu tenha visto também essa celebração dele, mas uma celebração nervosa, me pareceu uma celebração nervosa e definitivamente se percebia o trajeto de um migrante. E é lógico que você faz essa escolha, né, por meio da literatura, nesses dois nomes que tu analisa, mas nós temos exemplos de migrantes felizes, que alçaram o sucesso, né? Contudo, a obra literária, cujo recorte você apresenta na sua apresentação, trata de uma estabilidade ou instabilidade territorial nessas comunidades expandidas. E eu gostaria que depois, no decorrer do debate, você falasse um pouquinho mais dessa angústia vivencial, permanentemente em trânsito, porque quando eu testemunho o Tono celebrando essa permanência de cidadania francesa, uma espécie de uma conquista, na verdade eu senti, tanto nas imagens como na declaração dele, esse certo nervosismo de quem vive em trânsito, porque ele também atua muito no Brasil. Na verdade, ele não seria quem é se ele se distanciasse da realidade brasileira, porque ele busca muita inspiração aqui também, né? Eventualmente está aqui lançando livros, enfim, tem um trânsito muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa percepção tua, enquanto investigador da obra de Tonos. Já na sequência, o trabalho da Fernanda, que recolha de imagens belíssimas, esse trato que você fala do Aleijadinho, né? Que coisa... Ô, Fernanda, faz bastante tempo que eu não retomo as leituras do Severo Sarduy. Eu lembro da concepção do neobarroco dele, e, salvo engano, o neobarroco não é uma perspectiva nova, como nós temos essa revisão, né, do regionalismo, do pós-modernismo, da crítica feminista. Ele vai numa outra ótica. Você que está com as leituras de Sarduy bastante atualizadas, retoma esse neobarroco, porque depois o André falou qualquer coisa nessa recolha toda de autores e obras que ele mencionou, nesse panorama inicial. Eu não quis interromper a fala dele, mas em algum momento me parece que estamos também falando do neobarroco pela concepção do conceito construído de Severo Sarduy. Se você puder alinhar a fala do professor André com esse conceito, dada a leitura mais atual que você tem do Sarduy, eu gostaria que você fizesse, tá bom? Inclusive, né, fazendo a correlação com o teu trabalho, porque faz bastante tempo que eu li Sarduy e fiquei inquieta com a questão do neobarroco, porque eu lembro que não era uma nova estética, mas depois, André, tu retoma isso com a Fernanda, por gentileza, só para ficar claro se eu lembrei corretamente ou erroneamente. E, por fim, Isis. Bom te conhecer, Isis. Se é do nosso GT, eu não te conhecia ainda, né? Bom, Isis, você fala, né? André já participou de eventos comigo, bancas, né? Nós temos um trajeto aí em torno da escrita de mulheres, e até ontem eu mencionei nós estávamos falando para Alice, eu até estou lendo, não terminei, estou lendo o último romance da Allende, Violeta, e ontem eu dei de exemplo para Alice, não terminei ainda, estou em leitura,
Mas é interessante que essa protagonista, Violeta, ela vivencia as duas pandemias. O trajeto, né? Você tem um percurso narrativo aí de um século, da pandemia da gripe espanhola até a Covid. Achei muito interessante. A última obra da Allende, e a Alicia trabalhava ontem com epidemias, pandemias, e essa obra vai, né, ser fundamental para ela. Eu também sou bastante assim entusiasta dessas mulheres escritoras latino-americanas pela perspectiva da autoficção, dessa revisão histórica. E se você puder dar um excerto de cada obra, ou pelo menos da Allende, eu li essa obra que você, do navio Winnipeg, e eu fiquei bastante consternada ao saber que o navio, Pablo Neruda, ele reformou esse navio com dinheiro próprio, né? Ele mesmo pagou a reforma do navio. Eu não lembro exatamente quantas pessoas cabiam nesse navio, mas era assim, um número super reduzido, não mais que 200. E ele fez uma limpa no interior do navio para conseguir colocar o máximo de exilados políticos espanhóis para conseguir levar ao Chile. E é uma coisa bastante interessante esse aspecto, né, de atuação política do Pablo Neruda. Eu gostei muito de saber desse detalhe do empenho dele em reformar esse navio, que depois, né, tem todo esse peso histórico, e ele encabeçar todo esse esvaziamento do navio para preencher, né, de vidas em busca de uma nova oportunidade, fugindo da Guerra Civil Espanhola. E, casando com o que disse o professor André, não sei se tu sabe, Isis, eu e André, nós somos apaixonados pela Josefina Pla, né? A Josefina Pla tem uma história, uma conexão muito particular com a Guerra Civil Espanhola, inclusive com esse sequestro das obras do marido dela, né, que foi o grande amor da sua vida, o sequestro das cerâmicas dele. Já voltaram, esse trabalho já voltou para o Paraguai, né? Ela conseguiu Já. Em vida já, ainda né? ela conseguiu. Ainda em vida, né? Isso. Bom, então fazer essa costura entre as três apresentações e o panorama introdutório do professor André. E daí, se você pudesse falar um pouquinho mais desse dever, essas duas escritoras nesse processo de dever da memória e a importância da literatura latino-americana para a nossa construção toda, que vai casar com esses jovens migratórios e a literatura contemporânea que se constrói agora, a qual testemunhamos, e também casa com o barroco fundador que nos trouxe hoje a Fernanda. Seriam essas as minhas inquietações para as três falas. Obrigada. Daí pode ser na sequência mesmo, né, de apresentação às respostas. Se Zilá quer falar agora, já de imediato ou depois? Não, eu acho também, porque a minha área, né, de estudos interamericanos é mais centrada entre a literatura brasileira, as literaturas do Caribe, as literaturas do Quebec, embora eu seja leitora de muitos desses autores que citaram aí, mas eu acho que vocês já fizeram assim provocações muito pertinentes e seria bom deixar esse espaço para eles mesmos, né, que são jovens e que fiquei bastante. Eu também gostaria de saber, porque o Lincoln deixou claro que ele ainda é mestrando, né? Não ficou claro para mim da Fernanda. A Isis, eu acho que ela é colega já nossa, né? Professora aí junto com o André, né? Mas seria interessante ela dizer, porque eu fiquei bastante admirada, assim, do Lincoln ainda mestrando, ter uma acuidade, assim, discernimento muito bom, pegar um tema difícil, né, de comparativo, comparando o Leonardo Tornos, que eu conheço bem, porque é meu colega, professor também de literatura francesa e literatura brasileira em universidades
da França, né, Paris 4, Leonardo já me recebeu lá como professora, eu recebi ele aqui, mas essa viés dele de poeta, eu sabia, mas não tinha assim ainda visto alguém analisar o trabalho dele, e também tive, como a Leoné falou, essa mesma percepção quando ele no Facebook declarou agora eu sou francês, né? Que ao mesmo tempo é um contentamento, porque é uma luta na França, que está há mais de 10 anos, e já como professor instituído, tudo de Paris 4, e agora que ele obteve, que tem um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo tem a ver com uma coisa identitária, né? Quase que uma perda também da identidade brasileira. Então, eu acho que seria bom deixar a palavra, talvez eu vou sugerir que comece pela ordem, né, que eles apresentaram, o Lincoln, a Fernanda e a Isis. Obrigado, professoras, professor, pelas considerações. Eu tive esse trabalho, ele não surge gratuitamente, né? O contato com a obra do Tônus também não. Foi uma proposição, como eu falei, de uma disciplina que eu cursei no mestrado, com uma professora que estava na França, né? A gente estava ainda em ensino remoto. Ela estava na França, ela já tinha concluído o pós-doutorado dela, sob supervisão do professor Leonardo Tônus, então ela trouxe não só a obra dele para a disciplina, como também a gente teve a oportunidade de conversar com ele em uma aula aberta, e depois também, em março, a gente organizou o nosso seminário da pós-graduação, e o professor Leonardo Tônus, novamente, eu tive a oportunidade de ouvi-lo no encerramento. E eu nunca tinha trabalhado realmente com textos contemporâneos no máximo significado da palavra, né? O que é um desafio, né? Porque a gente é atravessado, né, pelos discursos do autor em vida e ao mesmo tempo, nesse caso, os ensinamentos do professor, né? Então, ele, como poeta e professor de literatura, a gente acaba sendo atravessado, e principalmente esse texto dele, né, Diários em Mar Aberto, que é um texto que mescla memórias, recupera história de família do autor, né, isso ele mesmo diz, e traz também, né, na obra, no próprio texto, e que é uma história, de fato, de deslocamento de imigrância, né, de família de procedência italiana, que vem para o Brasil. Então, as memórias também estão nesse trânsito, né? E aí, se eu não me engano, se eu não estou enganado, na época que a gente estava conversando com ele, que ele compartilhou conosco também sobre essa questão da cidadania francesa. Ele falou para a gente, e eu acho que foi ali na época do nosso evento que ele nos comunicou também sobre isso. E realmente, né, na fala dele também isso se percebe, de que conquistar essa cidadania francesa, né, de ser francês, ao menos de forma, né, de lei, né, conseguir um documento, não encerra uma questão de uma experiência exilada de imigrância constante, né? E aí, quando ele diz que ele traz atrás de si uma série de pessoas, né, que tentam cruzar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa, né, e tentam o refúgio, tentam buscar esse novo território. Então, ao mesmo tempo uma felicidade, né, mas uma felicidade inquieta para aqueles que se abrem para essa questão. E no Diários em Mar Aberto a gente tem justamente isso, né, que tem as memórias do próprio autor, tem essa projeção de história de família, o próprio título Diários, né, então é uma experiência pessoal, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, é uma experiência pessoal que se abre para os outros, né, então tem ali relatos de mortes de pessoas que tentavam atravessar o mar, notícias de jornal sobre esse tema, né, e como isso toca, de certa forma, a subjetividade daquele que enuncia, né, na literatura.
Então, a própria angústia, né, do exilado, e não é a questão de, será que é possível imaginar um migrante, um exilado feliz? Sim, o Jean-Luc Nancy diz isso, né? Mas vai ser sempre uma experiência de não completude, de deslocamento, né, constante. Não se atinge o grau de pertencimento, né, em que se um dia se teve. Então, ao mesmo tempo que você, como sujeito, como exilado, tem em si a memória, né, e daquilo que foi, né, daquele território que foi deixado, né, daquela pátria, daquela língua, por mais estável que a situação pareça, ele nunca vai atingir nunca vai voltar, né, nunca as coisas serão como antes, e também ele nunca atingirá, né, o grau máximo do que seria o bem-estar no território, né? Mas sim, então uma situação que ela é contraditória, né, por si, né, é uma experiência de existência mesmo, é uma experiência existencial do exílio, né, não é só o movimento, né, não é só a transição, não é só o deslocamento, mas também todo o processo que se envolve nisso, né? E quando a Regina Parra traz, por exemplo, o bairro, né? A gente entende que é o bairro, né, do Brás, mas em nenhum momento se faz questão de localizar geograficamente, né? A gente sabe que é São Paulo, né? A grande metrópole, mas o objetivo é justamente estranhar, né? Então, eu não citei o nome do bairro justamente de propósito, né? Porque é um bairro, é uma comunidade imaginada, né? Uma comunidade expandida dentro de um grande centro, né? Então, essa referência de exílio, e esse vídeo da Regina Parra, quando a gente vai saindo do Marco Zero de São Paulo e vai se aproximando do bairro, a experiência é como se estivesse em ruas de países latinos de língua espanhola, Bolívia, uma sensação de deslocamento real, não parece que é Brasil mais, né? As fachadas das lojas, dos estabelecimentos em espanhol, o som que segue é a rádio pirata desses imigrantes em espanhol, então músicas, né, que trazem essa atmosfera desse estrangeiro num centro que é referencial, né? Então, eu acho que eu queria só apresentar isso, né? E realmente, como o professor André falou, eu acho que os nossos trabalhos eles se comunicam numa perspectiva de que pensar a América Latina é expandir a própria noção do que é latino, né? Do que é a América espanhola, América de colonização espanhola, América de colonização portuguesa, também, como a professora Zila falou, né, Caribe, toda essa experiência da colonização, né, trouxe uma ideia que é uma ideia estanque de América, e que, como a Garramunho traz, né, a própria literatura e a arte, né, expande as fronteiras, não só da literatura, ou seja, não é só o gênero que se expande, né, que se abre, não é só o romance, que não é romance, mas é romance, né, não é a poesia que se abre para outras artes, não é a própria arte de instalação que se expande no espaço e atinge outros gêneros, mas também as fronteiras, os países se expandem, né? Então a gente está falando de Brasil. Quando eu falo de Leonardo Tonos, estou falando de Brasil, mas eu estou falando de França, eu estou falando de Mediterrâneo, estou falando de África, estou falando de Ásia, se eu trago o Said também. Então, se eu trago Regina Parra com a experiência de olhar para fora também, dentro do próprio território brasileiro, então, essa experiência de expandir, né, a América Latina, que é basicamente o que a gente apresentou aqui, né? Esse olhar para o outro, né, para o minorizado, né, para a língua menor, para aquilo que é colocado às margens, né, por aqueles que detêm o poder do território, a gente se comunica aí nesse trânsito. Então, eu fico muito feliz por ter a oportunidade de participar. Como mestrando, para mim, é uma oportunidade de aprender também, e além de apresentar também um pouco daquilo que eu aprendi no meu programa. Quando você vai falar desse trânsito, né, entre as Américas, eu acho que é algo que o GT da Ampol, que nós fazemos parte, do qual surgiu esse simpósio,
que se chama Relações Literárias Interamericanas, né, ele vai pensar essa expansão territorial da América Latina e esse, em alguma medida, né, o fim dessas fronteiras geográficas, né, para pensar as relações que se dão entre esses lugares, né, e como esses lugares, em alguma medida, convergem ou conversam culturalmente também, né? Claro, por meio, no caso do que nós pensamos no GT, por meio do texto literário, por meio da literatura, né? Fernanda? Bom, queria começar também parabenizando o Lincoln e a Isis, foram excelentes apresentações. E aí, queria até pedir, porque a Isis vai falar logo depois de mim, teve uma referência que eu não anotei, Isis, que o sobrenome é Esteves, alguém que fala, uma das mulheres que faz esse panorama, se puder repetir, por favor, na sua fala, obrigada. E aí, e parabenizar super o Lincoln também, que é mestrando, o texto é lindo, foi muito bonito de escutar. E eu, na verdade, não, eu terminei o doutorado em 2019, estudei literatura contemporânea também, estudei personagens andarilhos, então não tinha uma perspectiva territorial, assim, desse espectro, desse grupo, né? E aí, depois, estou desenvolvendo um pouco essa pesquisa sobre o barroco lentamente, assim, penso em fazer um pós-doc sobre isso, mas no momento futuro. Então, é uma pesquisa que, desde 2020, eu tenho falado um pouco disso, mas ainda não está tão sistematizada. E aí, as considerações de vocês, agradecer super o André por essa referência que eu não tinha do barroco hispano-guarani. Na verdade, eu nem pesquisei nada de Paraguai, então muito obrigada. E aí, os comentários de vocês sobre essa presença do neobarroco e esse interesse pelo barroco no século XX, ao longo do século XX inteiro, a gente acha um monte de autores que vão falar assim, o nosso momento é barroco, do século XX ao século XXI. Então, tem alguma coisa curiosa nisso, assim, né, que vão tentar... No Brasil, o Afonso Ávila vai falar isso na década de 60, falando que a ditadura traz esse momento barroco. Depois, em 2003, o Sérgio Paulo Rouanet vai falar da tecnologia, dessa chegada forte da tecnologia, por isso somos barrocos. Então, tem alguma coisa mesmo da experiência moderna que se articula com o barroco. E talvez quem falou disso com mais clareza foi o Heinrich Wölfflin, né, que colocou o barroco como uma constante histórica, não como algo preso ao século, mas uma constante histórica oposta ao classicismo. Então, ele vai pensar esses dois modelos assim, para a história. E eu acho que as pesquisas do Carpentier, do Sarduy e do Morama, pensando na América Latina, esses três, mas acho que dá para pensar até o Otávio Paz e o Haroldo de Campos também, tem um pouco dessa ideia do barroco não como um movimento, uma escola, um movimento estético histórico, mas como uma constante estética, assim, com características comuns, assim, em vários momentos. E aí eu até busquei aqui algumas referências do Sarduy, né, como eu não trouxe na apresentação. Ele vai, assim como o Carpentier, ele vai pensar, então o barroco tem essa série de características meio opostas assim ao classicismo, e conclui que ele é um estilo bem melhor para pensar na América Latina. Então, o Sarduy diz que o barroco é a arte da deposição e da discussão, e no outro momento ele diz: o barroco reflete estruturalmente a desarmonia, a ruptura da homogeneidade, a carência que constitui nosso fundamento epistêmico. Então, essa ideia de que esse fundamento epistêmico latino-americano é barroco porque ele é necessariamente híbrido, curvilíneo, tenso, e de alguma forma reflete essa carência, né? essa construção da nacionalidade pela negação, assim, e pelo hibridismo ao mesmo tempo, pela soma e pela negação ao mesmo tempo. Então, é um movimento muito importante, né, essa forma de pensar. Eu acho que são os dois... A apresentação é sempre muito rápida, né? Mas eu quis trazer essas duas... Seria um prazer. Quis trazer essas duas referências ao mesmo tempo, assim, tanto a do Lezama Lima e do Mário de Andrade, que vão pensar esse barroco histórico como fundante da América Latina, quanto essa perspectiva talvez mais pós-moderna, assim, que não tenta pensar por uma perspectiva histórica, né, que está em todos esses autores, mas que vê as características do barroco como essenciais para
para a estrutura latino-americana, para a nossa epistemologia, mais do que para a história, talvez. Não sei se isso responde, vocês queriam, se eu pulei alguma coisa, não? Então, ótimo, muito obrigada mais uma vez. Fernanda, sem querer interromper a ordem, vem ao encontro desse processo decolonial, né? Do caminho, de todo o caminho dele, desde a virada do mapa lá atrás, né? Nosso norte ao sul, até as discussões que a gente faz agora, né? Ele acompanha, escutando a tua fala, me ocorreu isso. Acompanha para e passo todas essas transformações, né? Talvez por isso a tua assertiva esteja realmente, você esteja segura e de fato, eu acho que é isso mesmo, de você perceber em vários autores durante o século XX e XXI, somos barroco, né? Mas várias facetas desse barroco diferente, né? Diferentão, que também nos reformula e faz toda essa nova visada, né? Quer dizer, o nosso norte é o sul mesmo. Nós somos o sul e para o sul caminhamos, né? No sentido da América Latina, América do Sul, enfim. É muito interessante isso mesmo, assim, como que o barroco mobilizou tanto a América Latina, né? Eu estou falando do século XX e XXI como pesquisa, mas a nossa história toda, né? O nosso barroco, as construções arquitetônicas chegam um século depois, então, em Minas Gerais, enquanto a literatura é classicista, a construção é barroca ao mesmo tempo, né? Então, tem alguma coisa mesmo no nosso barroco que ele é fora de época, necessariamente. Bom, acho que agora sou eu. Bom, André, é um prazer reencontrá-lo, prazer conhecer Leonés lá, fazemos parte agora, entrei no grupo ano passado, então é bom vê-las pessoalmente, e parabenizo a apresentação também de Lincoln e de Fernanda. Creio que temos aí vários pontos em comuns, como a André apontou, né, em relação tanto à estrutura, a forma, mas também as temáticas, né, que aparecem e reaparecem nessa trajetória aí da literatura latino-americana. Em relação à provocação de Leoné, né, sobre o Largo Pétalo del Mar, em vários momentos do relato, como Pablo Neruda ele é ficcionalizado também, ele aparece dizendo como foi essa empreitada, né? Realmente, o navio cabia 70 pessoas, eles conseguiram trazer 2.200, então foi a grande aventura. Ele ficou falido depois, né? Teve que financiar, fazer muitas vaquinhas para conseguir pagar a dívida, e esses migrantes foram, uma boa parcela, foram recebidos de maneira calorosa no Chile, de certa forma, mas, por outro lado, os oligarcas questionaram muito essa atitude de Pablo Neruda, mas ele foi respaldado pelo presidente no momento. Então, foi uma grande aventura. Em algum momento da narrativa, ele vai dizer que esqueçam meus versos, deixam apenas essa ação para me representar. Então, tem toda a solidariedade que ele deixou, né? A modéstia também. Então, ele aparece apresentado de várias formas aí no romance, juntamente com Salvador Allende, mas essa é uma das passagens que mais me marcaram. Outra passagem que eu gostaria de destacar é quando eles vão fazer, depois do final da Guerra Civil Espanhola, quando eles atravessam a fronteira da Espanha para a França e ficam ali numa espécie de barracões, né, de refugiados. Então, ela tem esse retorno dessa história. Quantos morreram ali de miséria, de fome, nessa travessia e lá nesses campos de concentração, e a autora vai fazer uma conexão com os campos da ditadura também, né? E um elo que eu vejo entre as duas obras é exatamente essa conexão entre o período da Guerra Civil Espanhola, né, todo esse processo de repressão, e o período ditatorial. Então, essa questão de lutar contra o fascismo, contra o autoritarismo, está muito presente nessas obras, e nos servem aí de alerta para o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento. Então, podemos fazer aí vários links nesse sentido. Nessas obras, elas desestabilizam a noção de fronteira, de identidade,
por exemplo, o casal espanhol que migrou para o Chile, eles têm a oportunidade de voltar para a Espanha depois que a Guerra Civil acabou. E eles já não se reconhecem mais como espanhóis. Eles têm a oportunidade de voltar para a Venezuela, em que tinham uma vida estável, mas eles descobrem que são chilenos, então eles adotam, né, essa nacionalidade. Por outro lado, no romance de Maria Rosa Lojo, os pais, né, da personagem principal, eles não se reconhecem como argentinos. Então, eles têm um vínculo muito forte, né, com a Espanha e se sentem estrangeiros a vida inteira. E a personagem se sente dividida, né, não é nem dali nem de cá. Então, todas essas questões identitárias também estão muito presentes nessas obras, mas eu acredito que o principal mérito, né, pensando aí no todo desses dois romances que eu trago, é essa revisitação da história pelo olhar feminino. Então, essas mulheres que foram excluídas estão sendo reincorporadas, têm voz nessas obras, né? Mostrando aí uma multiplicidade de representações. Então, temos as mulheres oprimidas, mas temos também as mulheres que conseguiram sua liberdade. Então, tem esse contraste que eu acho muito importante, que não aparece na história oficial, né? Então, eram essas as reflexões que eu fiz nesse momento. Não sei se tem mais alguma questão que vocês gostariam que eu comentasse. Perdão, Fernanda, eu deixei no chat o título da obra, o novo romance histórico do professor Antônio Roberto Esteves. O Esteves é uma grande... Ele também era do nosso GT. Então, o GT dando muitos frutos, né? Acredito que esse é o grande objetivo dele, né? Eu falei ali no chat, a Fernanda foi orientada pelo Cornelsen, né? Então, que também é atuante no nosso GT aqui da Ampol. Então, acho que o GT está dando muitos frutos realmente, né? E vocês sempre são bem-vindos para compartilhar com a gente essas experiências interamericanas, né? Que é o objetivo do GT da Ampol. Zilá, Leoné, vocês, ou Loiva, ou alguns dos apresentadores querem falar mais alguma coisa? Não, eu só acho que pedir, né, porque a Abralic vai publicar, não é, esses trabalhos, então que Sim. que às vezes a gente apresenta e depois esquece, né, de enviar, então não esqueçam para ficar, né, porque eu acho que vai ser por GTs, né, Sim, que fica. por Então, simpósio que fica. fica esse documento desse trabalho que pode dar origem, né, a outras atividades nossas. E convidar, né, a Isis já é do nosso GT, e a Fernanda e o Lincoln, se quiserem, não é, se participar, né, do nosso GT da Ampol, seriam bem-vindos, né, André Sim. e Leoné. E Fernanda e Lincoln, que não estão ainda no GT, e Loiva, a gente está com uma chamada na Revel, que é a revista que eu edito, que tem como temática isso que nós estamos trabalhando aqui dentro desse simpósio da Ampol, que é a temática do biênio do GT, né? Então, vocês estão convidados também a participar lá dessa chamada para publicação. A Revel é uma revista que eu sou editor, daqui da UEMS, ela tem um Qualis B1, então pode render uma publicação interessante para vocês também. André, perdão, até quando é a chamada? Até setembro, Leoné. Até setembro. Perfeito, Loiva. Veja sim, você já contribuiu com a gente e é sempre bom, né, as contribuições que vêm suas. Bom, gente, agradeço a todos que estavam aqui desde ontem, da participação dos apresentadores de ontem. Lícia, que não está com a gente hoje ela está no outro GT, no outro simpósio, perdão. Agradeço Leoné e Zilá por terem aceitado o convite de
compor esse GT, né? Eu sei que vocês estão atribuladíssimas com o trabalho, mas eu acho que essa troca ela é importantíssima para fortalecer não somente nós, enquanto pesquisadores, né, e para promover esses diálogos, mas também para promover ações que eu acho que são necessárias dentro do GT da Ampol que fazemos parte, que é de onde se originou esse simpósio. Porque eu acho que muitas vezes nós ficamos conversando conosco e as pesquisas são extremamente interessantes que nós desenvolvemos, mas elas são pouco vistas. Eu acho que a gente precisa dialogar mais com outros pesquisadores, né? Como vocês aqui que dialogaram conosco perfeitamente, de maneira muito interessante. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Que lindo momento, gente. Ótima semana, saúde e paz. Obrigado. Nessa montanha russa que estamos vivendo, né? Então é o que eu posso desejar. Saúde e paz, tá ótimo. Já está bem bom. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Um abraço, beijo. Tem que ter isso.